Como é a perseguição aos cristãos no Afeganistão? O Talibã assumiu o poder do Afeganistão em agosto de 2021. Os jihadistas implantaram mudanças extremas. A pressão e a violência sobre grupos minoritários, como cristãos, foi esmagadora. Para o Talibã, não há seguidores de Jesus no país. A maioria das igrejas domésticas que existiam foram fechadas, pois os cristãos foram forçados a fugir ou se esconder ainda mais. Os jihadistas prometeram conceder mais liberdades do que em seu primeiro governo, mas isso não aconteceu. Um exemplo é que se a fé cristã de um afegão for descoberta, ele pode ser morto, preso ou torturado para delatar outros seguidores de Jesus. A sociedade e a estrutura familiar afegã não dão espaço para a liberdade religiosa e o governo mantém uma postura rígida. Isso significa que os cristãos de origem islâmica devem manter a fé em segredo. Ocorre o risco de simplesmente desaparecer. Milhares de refugiados afegãos vivem em países vizinhos, muitas vezes em campos de refugiados sem alimentação adequada, água potável ou estrutura sanitária. Há muitos cristãos entre eles. Algumas pessoas começaram a suspeitar das atividades do meu marido. Certa manhã, quando ele ia comprar pão, 2 pessoas o seguiram. Ele foi atacado e morto perto de nossa casa. Cristã secreta no Afeganistão. Como as mulheres são perseguidas no Afeganistão? Mesmo antes da tomada do poder pelo Talibã em 2021, as mulheres no Afeganistão viviam como cidadãs de segunda classe. Devido à cultura de honra e vergonha que está presente em contextos tribais no país e à falta de leis específicas, é pouco provável que as mulheres denunciem casos de violência física e sexual que enfrentam. Sob o domínio talibã, as mulheres são proibidas de frequentar escolas e trabalhar fora de casa. As mulheres também são tratadas segundo os preceitos da interpretação radical da Sharia, conjunto de leis islâmicas. A conversão de muçulmanas é rara, mas quando acontece, é preciso manter segredo de suas famílias. Elas podem enfrentar violência física e sexual, prisão domiciliar e casamento forçado. Como os homens são perseguidos no Afeganistão? Desde que o Talibã tomou o poder, os cristãos e seus líderes religiosos precisaram fugir. Aqueles que são capturados enfrentam agressão, prisão, tortura, morte ou simplesmente desaparecem. Além disso, os rapazes correm o risco de serem obrigados a se juntar ao grupo extremista no governo. A pressão sobre os homens cristãos estende-se à vida familiar e comunitária, pois eles representam seus familiares publicamente. Por isso, os cristãos de origem muçulmana correm o risco de serem discriminados, excluídos, raptados, agredidos e mortos. Isso significa que, geralmente, os homens cristãos mantêm a fé em segredo. Alguns até evitam empregos de alto escalão para não chamarem atenção. Os homens cristãos são forçados a viver, a trabalhar e a identificar-se como muçulmanos. Além disso, são os únicos responsáveis pelo sustento de suas famílias. E quando são mortos, a esposa e os filhos ficam na miséria. Os rapazes cristãos considerados sem valor também são vulneráveis à exploração sexual. Meus queridos, que possamos orar pelos nossos irmãos e as nossas irmãs do Afeganistão, que precisam das nossas orações, para que o Senhor continue sustentando, encorajando eles a compartilhar o Evangelho e que o Senhor alcance cada dia mais essa nação. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.